Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: revisar as definições de óxidos e óxidos ácidos, compreender como são nomeados os óxidos ácidos, caracterizar as principais reações químicas produzidas pelos óxidos ácidos, identificar os principais compostos dessa classe e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas da aula? Que relação existe entre os óxidos e a poluição atmosférica? Será que os óxidos são os grandes vilões causadores da chuva ácida e do efeito estufa? Vamos estar respondendo essas questões durante a aula. Então vamos lembrar um pouquinho conceitos que a gente já sabe. Óxido é um composto químico binário, ou seja, constituído por dois elementos químicos diferentes, sendo que um desses elementos será obrigatoriamente o oxigênio. E o óxido ácido ou anidrido, geralmente formado por ametais, apresenta um caráter covalente e como exemplos temos o CO2 e o SO3. Então, óxido ácido ou anidrido. E a fórmula geral, então, para os nossos óxidos? Então, aqui a gente tem uma fórmula geral. O E representa o elemento químico, o oxigênio. O mais X é o NOx do elemento químico, que nesse caso, para os óxidos, o elemento sempre assume a parte positiva. O menos Y é o NOx do oxigênio, que para a maioria dos óxidos vai ser menos 2, então a parte negativa sempre fica por oxigênio. Y é o número de átomos do elemento químico e X é o número de átomos do oxigênio. Então preste atenção que a gente sempre tem que fazer esse joguinho aqui da troca dos valores para que o somatório dos NOx das cargas lá em cima dê zero. Afinal de contas, óxidos são substâncias e a gente já sabe que o NOx da substância, o somatório sempre vai ser zero, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a nomenclatura. Então, os óxidos ácidos ou anidridos, que significa sem água, a palavra anidrido, são em sua maioria constituídos por carbono, enxofre e nitrogênio. Porém, é possível encontrar óxidos ácidos formados por outros ametais. Para nomear um óxido ácido ou anidrido, basta seguir a seguinte regra. Então, a regra fica assim, ó. Prefixo que indica o número de oxigênios e aí a gente pode ter lá na frente mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4 e assim por diante, conforme o número de oxigênios que forem aparecendo na fórmula molecular. Óxido de, prefixo que indica o número do elemento químico, se aparece di, tri também para o elemento químico e no final lá o nome do elemento químico na fórmula nossa geral, a gente representou ali pela letra E. Então vamos ver alguns exemplos. Portanto, para dar o nome a um óxido ácido temos CO2, dióxido, 2 oxigênios de carbono. SO2, dióxido de enxofre, então 2 oxigênios, dióxido de enxofre, é o S aí o seu símbolo. SO3, trióxido de enxofre. NO2, dióxido de nitrogênio e N2O, monóxido, então 1 oxigênio de dinitrogênio. 2 nitrogênios, N2O, monóxido de dinitrogênio, certo? Vamos ver uma atividade agora? Dê o nome para os seguintes óxidos. Agora é com vocês.
vamos para a correção da atividade? Olha só, seguindo a regra, então, que aprendemos, como que ficaram os nomes? Então, Cl2O6, X-óxido de dicloro. Então, X é o prefixo para 6, dicloro, Cl2O6. Então, como é que ficou a letra B? P2O5, pentóxido de fósforo. N2O4, tetróxido de nitrogênio. N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Então, veja que a gente sempre vai usar a palavra óxido primeiro, depois de o nome do elemento. E aí a gente vai indicar a quantidade que aparece de oxigênio, a quantidade que aparece do outro elemento. Para alguns aqui a gente não indicou, pois é a única fórmula que temos quando aparece, por exemplo, o fósforo aqui nesse caso, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as reações que ocorrem com os nossos óxidos ácidos. Então, os óxidos ácidos são compostos capazes de reagir com água e bases inorgânicas, produzindo ácidos e sais, respectivamente. Então, aqui a gente tem a reação entre o óxido ácido e a água. Como produto dessa reação, obtém-se um ácido inorgânico, conforme a nossa reação genérica. Então, a gente tem o nosso óxido ácido, mais a água, vai formar um ácido nesse caso. Tá? Por exemplo, SO3 mais H2O, a água, temos H2SO4. Observe que para se obter o produto da reação nosso ácido, somam-se os reagentes. Então, a gente tem uma reação aqui de adição, a gente está somando os dois reagentes para produzir um único produto, que nesse caso é o H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico. A reação entre o óxido e as bases inorgânicas. Então, para essa reação, o produto obtido é sal e água. Essa reação ocorre em duas etapas e a reação genérica fica assim. Então, o nosso óxido ácido mais a base vai formar sal e água. E aqui a gente tem um exemplo, então, ó. CO2 mais NaOH, que é a nossa base, hidróxido de sódio, formando Na2CO3 mais água. Então, o sal e água, como a gente viu ali na reação genérica. Temos duas etapas para esse processo e funciona assim, ó. Então, a etapa 1, inicialmente é preciso conhecer o ácido que irá reagir com a base, assim o óxido ácido reage com a água. Então, a gente tem primeiro essa etapa aqui de reação com a água e formação de ácido. Na segunda etapa, sabendo o ácido que temos formado na etapa 1, a gente vai reagir então esse ácido com a base. E aí a gente já sabe que toda vez que a gente reage um ácido com uma base, a gente tem a formação de sal e água na reação chamada de salificação ou neutralização. E aí no final, então, a gente vai ter essa reação aqui, né? O nosso óxido com a base formando sal e água. Vamos falar um pouquinho agora dos principais óxidos ácidos que a gente tem no nosso cotidiano. Então, geralmente estão relacionados aos impactos ambientais causados na atmosfera. Então, a gente tem o nosso CO2, que é o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico. É utilizado em bebidas gasificadas, então os refrigerantes, na água com gás. Ele é denominado gelo seco quando está no estado sólido, e quando a gente vai em algum evento e vê aquela fumacinha saindo da máquina, no show, assim, a gente está vendo o gelo seco, que é o nosso dióxido de carbono na fase sólida. É o produto da reação da combustão completa da queima de combustíveis fósseis, de queimada, desmatamento, carvão mineral, entre outros. Então, toda vez que você tem uma combustão completa, ou seja, você vai ter a formação do dióxido de carbono e água, então numa combustão completa, a gente vai ter sempre o CO2 presente, independente de qual material que eu esteja fazendo a combustão, seja álcool, gasolina, madeira, papel, qualquer combustão, se ela for completa, vai gerar o CO2. E os setores da indústria e transporte são os maiores responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera. Então, caminhões e carros, né, produzem CO2 aí durante o funcionamento do motor. É um dos componentes mais importantes para a manutenção do planeta, pois faz parte da fotossíntese das plantas. As árvores são compensadoras de CO2 na natureza e é responsável pela manutenção da temperatura da Terra. Porém, a produção desenfreada decorrente da Revolução Industrial causou um aumento de concentração de dióxido de carbono na atmosfera, gerando o efeito estufa. Então, o CO2 ele tem uma função muito importante biológica, faz parte do processo da fotossíntese.
As plantas precisam capturar o CO2 para poder produzir o seu alimento e como subproduto dessa reação nós temos o oxigênio. E o CO2 também faz parte de um efeito fundamental para a existência da vida na Terra, que é o efeito estufa. A gente ouve muito falar do efeito estufa na televisão, por exemplo, e sempre está associado a uma coisa negativa, mas na verdade o efeito estufa ele é necessário. Sem essa camada do efeito estufa, nosso planeta teria uma temperatura muito difícil para a existência da vida, ia ficar muito frio aqui, né, se não tivesse o efeito estufa. O que acontece é que um efeito estufa exagerado vai fazer com que a temperatura da Terra suba, e isso não é bom. O efeito estufa em si é bom, excesso de efeito estufa não é bom, então a gente tem que ter isso bem claro quando for escrever alguma coisa a respeito do efeito estufa, responder uma questão sobre isso, por exemplo. Consequentemente, contribui para o aquecimento global. Esse processo produz perdas irreparáveis a todas as espécies que vivem no nosso planeta. E aí o excesso de efeito estufa vai mudar a temperatura média da Terra, o que vai influenciar aí nos ciclos de vida de várias espécies, começando pelas mais simples, e isso é um efeito em cadeia, vai chegar até as espécies superiores. Outro óxido ácido bem importante no nosso cotidiano é o óxido de enxofre, né? São o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Então, os óxidos onde o enxofre está presente na fórmula. São óxidos liberados pela queima de combustíveis fósseis, principalmente o óleo diesel e a gasolina, estão na erupção vulcânica, na chaminé de indústrias, entre outros. Juntamente com alguns outros óxidos, são responsáveis pela chuva ácida, ou seja, os gases são lançados na atmosfera e, em contato com a água da chuva, constituem um perigo para o meio ambiente que a gente chama de chuva ácida, sendo que a chuva ácida é a acidez acentuada produzida na chuva pela poluição atmosférica. Então, uma vez que eu tenho, esses óxidos de enxofre lá na atmosfera em grande quantidade, eles vão acabar sendo solubilizados na água, como nas reações que vimos nas slides anteriores, e aí ele vai aumentar a acidez da água. Então a gente vai ter uma chuva ácida, vai ter um pH pequeno. E uma chuva ácida vai dificultar aí o processo do cultivo, da fotossíntese, o processo das plantas, né? A gente vai estar acidificando o solo, também vai corroer construções, estátuas e coisas assim, já que temos mais acidez aí na água. A chuva ácida é uma importante consequência da poluição atmosférica, responsável pela corrosão de edifícios, monumentos históricos, carros, vegetação, empobrecimento do solo e outros. Os óxidos ácidos de enxofre e de nitrogênio entram em contato com a água da chuva, reduzindo o pH e produzindo a chuva ácida. Lembrando aqui a reação que já vimos, né? Óxido ácido mais água vai formar um ácido. E aqui a gente tem um desenho que explica um pouquinho como acontece o processo aí da formação da chuva ácida. Então a gente tem os poluentes, automóveis, as indústrias que vão produzir óxidos que têm enxofre e nitrogênio. Lá na nuvem ele vai encontrar as gotinhas de água, vai fazer a reação que vimos no slide anterior e vai estar formando ácido junto aí com essa chuva, que vai alcançar a terra e aí vai aumentar o pH do solo e dificultar vários processos biológicos e também a corrosão de edifícios, como a gente viu aqui no slide. Vamos fazer a atividade 2 agora? A emissão de óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e dióxido de carbono na atmosfera reagem com as nuvens que se precipitam, com pH, que é o potencial hidrogeniônico, baixo, caracterizando as chuvas ácidas. Esse fenômeno tem consequências desastrosas para o meio ambiente. Cite as principais. Agora é com você.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício cita alguns óxidos e ele pede as principais consequências do processo da chuva ácida. Vamos ver? Então, a chuva ácida apresenta diversas consequências negativas. Entre elas estão a corrosão de monumentos históricos e estátuas, danifica construções como, por exemplo, edifícios, destruição de florestas, causa erosão em blocos rochosos, contaminação da água potável, desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos, afeta as plantações e prejudica a saúde humana. A gente sabe que a água é o nosso solvente universal, está presente em muitas reações do nosso organismo e nos outros seres vivos, e o pH da água é um pH neutro, um pH 7. Se nós temos uma água ácida que está vindo lá na chuva ácida, a gente tem um pH menor do que 7, e isso vai prejudicar com certeza os processos biológicos. E a chuva ácida também vai causar erosão e corrosão aí nos monumentos históricos, nos edifícios, nas rochas, Então temos problemas aí muito interessantes causados pela chuva ácida e muito prejudiciais aí para a nossa existência e dos demais seres. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula. Trouxe uma reportagem aqui para vocês, o acesso completo você pode fazer através do QR Code. E o título é o seguinte: Califórnia aprova a lei que bane cortadores de grama e outros pequenos motorizados a gasolina. O governo do estado da Califórnia, o governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, assinou neste fim de semana uma lei que proíbe a comercialização de novos pequenos motorizados a gasolina, incluindo sopradores de folhas e cortadores de grama. Segundo o projeto, os pequenos motorizados emitem altas taxas de poluente, incluindo óxidos de nitrogênio, material particulado e gases orgânicos reativos que juntos atuam na formação de ozônio. Diferente da camada estratosférica, a concentração do gás na faixa terrestre é responsável pelo chamado smog fotoquímico, que, segundo o CETESB, é altamente tóxico. Regulamentação de emissão não foram tão rigorosas quanto as regulações de outros motores, e uma hora de operação de um soprador de folha pode emitir compostos de nitrogênio, óxido de nitrogênio, de 1.100 milhas a cada 1.770 quilômetros. E um novo carro tripulado, afirma o documento. Então, no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, já existe uma lei que proíbe a aquisição e o comércio de novos motores pequenos movidos a gasolina, como sopradores de folha e cortadores de grama, pois eles poluem também a atmosfera. Lógico, estamos falando de equipamentos que usam combustíveis fósseis aí para a sua utilização. Aqui no Brasil é muito comum a gente ter em casa cortadores de grama elétricos, mas em lugares muito grandes, onde tem uma extensão de terra muito grande para ter um jardim, para se manter o jardim, normalmente esses cortadores aí são a base de combustíveis fósseis e também vão estar produzindo toxinas aí para o nosso meio ambiente, conforme a reportagem. Na aula de hoje, então, revisamos as definições de óxidos e óxidos ácidos, compreendemos como são nomeados os óxidos ácidos, caracterizamos as principais reações químicas produzidas por esses óxidos, identificamos os principais compostos dessa classe e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!